Questão 36. Ela ainda faz referência ao texto inicial da prova de física e ela diz o seguinte: considere que o elevador que transporta os astronautas até o braço de acesso à cápsula Crew Dragon demore 7,5 segundos para fazer todo o trajeto, que a massa total do elevador, incluindo os astronautas, seja de 1.500 kg e que a gravidade G, 10 metros por segundo ao quadrado no local do lançamento. Nessas condições, a potência média útil, ou seja, aquela utilizada efetivamente para vencer a força gravitacional terrestre, fornecida pelo elevador durante a subida, será de... Ele quer a resposta em quilowatts. Bom, o que eu preciso lembrar para essa questão? A expressão de potência. Potência, na física como um todo, a definição de potência, em qualquer lugar que a gente for procurar, é a razão entre uma certa quantidade de energia pelo intervalo de tempo. No caso aqui seria a potência média, Eu quero pensar, ele está perguntando para a gente a potência média útil, seria a quantidade, a razão entre a quantidade de energia que foi utilizada, num certo intervalo de tempo. Dependendo da área da física que a gente está trabalhando, essa energia pode ser a energia térmica, pode ser energia elétrica e pode ser energia mecânica. Nesse caso, a gente está em uma questão de mecânica. Nós estamos avaliando aqui o movimento de subida dos astronautas. E aí, o que vai acontecer nesse movimento de subida? O que o elevador vai estar fazendo com os astronautas, O elevador está tirando os astronautas do solo, de uma altura igual a 0, e vai levar esses astronautas para eles entrarem na cápsula Crew Dragon. Eles vão chegar aqui no braço da cápsula a uma determinada altura que nós vamos encontrar no texto inicial. Eles vão chegar aqui a uma certa altura, que depois a gente vai procurar no texto. E então o que o elevador faz? Qual que é a finalidade dele, Ele está tirando eles do repouso. Ele sai inicialmente, o elevador está inicialmente em repouso com uma altura 0 e ele leva os astronautas para uma altura diferente de 0 e novamente ele fica em repouso aqui. Tanto no ponto de saída como no ponto de chegada, a velocidade do elevador é 0. O elevador ele começa o seu movimento a partir do repouso e na hora de entregar os astronautas ali para a cápsula, a velocidade dele também é 0. Então, o que ele fez aqui? Ele pergunta para a gente qual é a potência média útil. O que o elevador ajudou? Qual o tipo de energia que o elevador ajudou os astronautas a ganharem? No caso aqui, a gente está pensando, como é um movimento que a gente está analisando, o tipo de energia que os astronautas ganharam foi uma energia mecânica, porque o elevador ajudou eles no seu movimento. E essa energia mecânica, a gente teria que lembrar que ela é a soma da energia cinética com a energia potencial, que pode ser energia potencial gravitacional, pode ser potencial elástica. Essa energia potencial eu estou colocando como sendo a gravitacional, porque nessa questão ele não faz referência a nenhuma mola, não tem nenhuma mola comprimida ou esticada nesse movimento, para a gente também colocar aqui energia potencial elástica. Então, essa energia mecânica que o elevador
fez com que os astronautas ganhassem, né, seria exclusivamente a energia potencial gravitacional. Por que exclusivamente energia potencial gravitacional? O elevador, tanto no início como no final, possui a velocidade nula. Ele começou com energia cinética zero. Energia cinética, só para a gente recordar, né? É a expressão massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Ela depende diretamente da velocidade. Como o elevador não possui velocidade nem no início nem no final, então, no caso, ele não tem energia cinética, porém, ele ganhou uma certa altura. Durante o movimento de subida, né, o elevador ele ganha uma certa altura. Então, a energia potencial gravitacional, a energia mecânica dele vai ser exclusivamente a energia potencial gravitacional, que é o produto mgh. Então, o motor do elevador, né, através do trabalho realizado pelo motor do elevador, foi possível, né, ocorrer uma transferência de energia, fazendo com que o elevador adquirisse energia potencial gravitacional. O elevador, a gente tem que entender que o elevador não ganha essa energia do nada. Essa energia potencial gravitacional dele não veio do nada. Veio da conversão da energia do motor, né, do trabalho ali realizado pelo motor, energia, o consumo talvez de energia elétrica ou a queima de algum combustível ali. Essa energia foi transformada, essa energia do motor foi transformada na energia potencial gravitacional. Então, analisando o texto aqui em cima, né, ele diz para a gente que o elevador que os astronautas sobem, né, atinge uma altura de 81 metros. 81 metros é a altura que o elevador atinge. Então, sabendo esse dado e sabendo a massa do conjunto, né, dos astronautas com o elevador, sabendo o valor da gravidade e sabendo o intervalo de tempo que o movimento demora, a gente consegue calcular a potência média que a questão está pedindo. Então, só vou anotar separado aqui os dados. A altura é 81 metros, deixa eu abaixar aqui. A altura é 81 metros. O intervalo de tempo é de 7,5 segundos. 7,5 segundos. A massa do conjunto elevador mais astronautas é de 1.500 kg. 1.500 kg. E o outro dado importante, que é quilogramas. Outro dado importante é a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo, então, essas informações, com esses dados e substituindo adequadamente, né, a gente consegue chegar na resposta que ele está pedindo. Então, eu tenho aqui a potência média, seria a energia mecânica, no caso, que seria mgh, é a energia que o elevador doou que o motor do elevador doou para os astronautas, para o conjunto todo subir, e dividido aqui pelo ΔT, pelo intervalo de tempo. A potência média, então, vai ser a massa 1.500 kg, a gravidade vale 10, a altura vale 81, dividido aqui pelo intervalo de tempo, que é 7,5. 7,5 é a metade de 15. Eu posso, então, simplificar aqui, pensando nesse 15, eu posso até esquecer dos zerinhos, né? Pensando no 15, 15 dividido por 7,5 vai dar 2, mas como tem os dois zerinhos, né? Vai ficar 200 aqui a conta. Então, eu tenho 200 vezes 10 vezes 81.
Então, se eu fizer 2 vezes 81 direto, né, esquecendo os zeros por enquanto, 2 vezes 81 dá 162. E aí eu tenho 1, 2, 3 zerinhos, encaixando os zeros aqui depois da conta. Como nós trabalhamos com todos os dados no sistema internacional, né, a altura em metros, o tempo em segundos, a massa em quilogramas e a gravidade em metros por segundo ao quadrado, a unidade que a gente chega inicialmente é o watts. Então, ele quer a resposta em quilowatts, a gente tem que dividir esse resultado por 1000 para chegarmos então na alternativa C. A potência vale 162 quilowatts. Então, essa seria a resposta da questão 36 da prova de medicina de Catanduva. Alternativa C aqui.